Faça esta oração todos os dias e sinta a presença de Deus em sua vida. Antes de começar esta oração, acalme o seu coração por alguns instantes. Não importa como foi a sua madrugada, não importa quais pensamentos invadiram a sua mente antes mesmo do amanhecer, e não importa o tamanho da batalha que você está enfrentando neste momento. Existe uma presença maior do que qualquer medo, maior do que qualquer dor, e mais forte do que toda a ansiedade que tenta roubar a sua paz. Hoje, enquanto você permanece aqui comigo até o final desta oração, permita que a voz de Deus encontre os lugares mais cansados da sua alma e restaure aquilo que parecia perdido dentro de você. Talvez você tenha começado este dia carregando preocupações que ninguém conhece. Talvez exista um peso escondido em seu coração que você já não consegue explicar para as pessoas ao seu redor. Em alguns momentos, a vida pode parecer silenciosa demais, difícil demais e pesada demais para continuar caminhando sozinho. Mas esta manhã não é apenas mais uma manhã comum. Este momento é um encontro com a presença do Senhor. E quando Deus visita uma vida, tudo começa a mudar pouco a pouco. Respire profundamente agora. Feche os seus olhos se puder. Tire da sua mente toda a pressa, todo o ruído e toda a distração. Porque durante os próximos minutos, você não estará apenas ouvindo palavras. Você estará abrindo o seu coração para receber força, direção, esperança e paz diretamente do céu. Pai amado, nós entramos em Tua presença nesta manhã com humildade, fé e gratidão. Obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor colocou dentro de nós mais uma vez. Obrigado porque mesmo em dias difíceis, Tua misericórdia continua nos sustentando. Obrigado porque os Teus olhos permanecem atentos sobre cada detalhe da nossa caminhada e porque nunca estivemos sozinhos, nem mesmo nos momentos em que pensamos ter sido esquecidos. Senhor, existem pessoas ouvindo esta oração agora, com o coração apertado, enfrentando lutas emocionais, financeiras, familiares e espirituais. Alguns estão cansados de chorar em silêncio. Outros estão tentando permanecer fortes diante de situações que parecem maiores do que suas forças. Mas hoje, nós declaramos que o Senhor está entrando em cada casa, em cada quarto e em cada coração que acompanha esta oração. Que a Tua presença seja sentida agora de maneira real e profunda. Pai, toca na mente daquele que está sofrendo com ansiedade. Toca naquele coração que perdeu a esperança depois de tantas decepções. Toca naquela pessoa que já não consegue dormir em paz por causa das preocupações constantes. Nós sabemos que o Senhor conhece cada pensamento escondido, cada lágrima derramada no silêncio da madrugada e cada batalha travada em segredo. Por isso, nesta manhã, nós entregamos tudo diante do Teu altar. Entregamos os nossos medos, os nossos planos, as nossas inseguranças e também as nossas dores. Porque sabemos que quando colocamos a nossa vida em Tuas mãos, o impossível começa a perder força diante da Tua grandeza. Senhor, entra em nossa casa hoje. Que todo o ambiente carregado seja transformado pela Tua paz. Que toda palavra negativa lançada contra a nossa família caia por terra. Que todo sentimento de desânimo seja substituído pela Tua esperança. Nós declaramos que esta casa pertence ao Senhor e que Tua presença habita neste lugar. Pai querido, visita agora cada pessoa que se sente sozinha. Existem pessoas que estão cercadas por outras pessoas, mas continuam vazias por dentro. Existem corações cansados de fingir que estão bem, quando na verdade estão lutando contra pensamentos difíceis todos os dias. Mas o Senhor conhece a verdade que existe dentro de cada alma. E nesta manhã, nós pedimos que o Teu amor abrace profundamente aqueles que mais precisam de consolo. Que o Senhor cure feridas emocionais antigas, feridas causadas por rejeições, traições, abandonos e palavras que machucaram profundamente.
Existem dores que o tempo não conseguiu apagar, mas nós cremos que a tua presença pode restaurar aquilo que parecia impossível de ser restaurado. Senhor, ensina-nos a descansar em ti. Muitas vezes, tentamos resolver tudo com nossa própria força, carregando pesos que nunca deveríamos carregar sozinhos. Ficamos cansados, sobrecarregados e emocionalmente exaustos, porque esquecemos que existe um Deus poderoso disposto a lutar por nós. Hoje, nós escolhemos descansar em tua fidelidade. Escolhemos confiar mesmo sem entender tudo. Escolhemos acreditar que o Senhor continua trabalhando em nosso favor, mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Pai amado, abençoa também os nossos caminhos profissionais e financeiros. O Senhor conhece as contas que precisam ser pagas, as portas que precisam se abrir e as oportunidades que ainda não chegaram. Existem pessoas ouvindo esta oração preocupadas com o sustento da casa, preocupadas com o trabalho, preocupadas com o futuro da família. Mas nós declaramos nesta manhã que o Senhor é o nosso provedor. O pão não faltará sobre a mesa. A tua mão continuará sustentando os teus filhos. Onde existir escassez, o Senhor enviará provisão. Onde existir desespero, o Senhor enviará direção. Pai, abre portas que ninguém pode fechar. Toca em situações profissionais impossíveis. Abençoa entrevistas, projetos, negócios e oportunidades. Dá sabedoria para cada decisão importante que precisarmos tomar. E, acima de tudo, livra-nos da ansiedade que tenta dominar os nossos pensamentos. Senhor, nós também colocamos diante de Ti a saúde da nossa família. Visita aqueles que estão enfermos, toca em quem está sofrendo com dores físicas, emocionais e espirituais. O Senhor conhece cada diagnóstico, cada exame, cada consulta e cada preocupação escondida dentro do coração. Que a tua cura alcance agora aqueles que precisam de um milagre. Que a tua força renove os cansados. Que a tua paz alcance os aflitos. E que cada pessoa ouvindo esta oração sinta o teu cuidado envolvendo sua vida neste instante. Pai querido, guarda os nossos filhos, os nossos pais e todos aqueles que amamos. Livra nossa família de acidentes, perigos e caminhos errados. Coloca teus anjos ao redor da nossa casa e protege aqueles que estão saindo para trabalhar, estudar ou enfrentar mais um dia de batalhas. Que nenhuma armadilha do inimigo prevaleça contra nossa família. Que nenhuma palavra negativa destrua aquilo que o Senhor está construindo. E que dentro do nosso lar exista união, respeito, amor e paz. Senhor, ensina-nos a viver um dia de cada vez. Muitas vezes sofremos antecipadamente por coisas que ainda nem aconteceram. Criamos cenários negativos dentro da nossa mente e permitimos que o medo roube a alegria do presente. Mas hoje, nós entregamos o amanhã em tuas mãos. Se o Senhor cuidou de nós até aqui, continuará cuidando daqui para frente. Se tua mão nos sustentou ontem, também nos sustentará amanhã. Por isso, nós rejeitamos toda a ansiedade, todo pensamento de derrota e toda voz que tenta nos convencer de que não conseguiremos continuar. Pai, fortalece a nossa fé. Existem momentos em que o coração fica cansado de esperar. Existem momentos em que a alma se sente abatida diante de tantas lutas consecutivas. Mas nós sabemos que o Senhor continua sendo Deus mesmo quando tudo parece silencioso. Por isso, nós permanecemos confiando, permanecemos acreditando, permanecemos esperando pelo teu agir. E enquanto esta oração continua, que cada pessoa sinta a tua presença invadindo profundamente o coração. Que toda tristeza comece a sair. Que todo medo comece a perder força e que uma nova esperança nasça dentro daqueles que estavam quase desistindo. Pai amado, nós continuamos diante da Tua presença nesta manhã,
porque sabemos que somente o Senhor tem palavras de vida para restaurar a nossa alma. O mundo pode tentar nos oferecer distrações temporárias, mas somente a tua presença é capaz de trazer paz verdadeira para dentro do coração humano. Existem pessoas ouvindo esta oração que estão emocionalmente cansadas. Pessoas que sorriem por fora, mas carregam batalhas internas silenciosas. Pessoas que perderam a motivação, perderam a alegria e até mesmo a vontade de continuar lutando. Mas nesta manhã, nós declaramos que o Teu Espírito Santo está visitando cada vida agora. Senhor, sopra a vida onde existe desânimo, sopra a esperança onde existe tristeza, sopra a força onde existe fraqueza, porque quando a Tua presença entra em um coração cansado, tudo começa a mudar. Pai, ajuda-nos a não perder a fé diante das demoras da vida. Muitas vezes oramos esperando respostas rápidas e quando o tempo passa sem mudanças imediatas, o coração começa a ficar abalado. Mas hoje nós escolhemos confiar no Teu tempo, porque o Senhor sabe exatamente o momento certo de agir. Enquanto esperamos, fortalece o nosso interior. Ensina-nos a permanecer firmes, mesmo quando ainda não enxergamos o milagre acontecendo. Porque a verdadeira fé não depende apenas daquilo que os olhos conseguem ver. A verdadeira fé continua acreditando mesmo durante os períodos de silêncio. Pai querido, entra também nos relacionamentos que estão feridos. Existem famílias divididas, amizades destruídas e casamentos desgastados pela dor, pelo orgulho e pela falta de diálogo. Mas nós sabemos que a Tua presença pode restaurar aquilo que parecia perdido. Toca nos corações endurecidos. Remove toda mágoa, ressentimento e ferida antiga que impede o perdão. Ensina-nos a agir com sabedoria, paciência e amor, mesmo diante das dificuldades. Senhor, livra-nos das palavras impulsivas que machucam quem amamos. Livra-nos das atitudes precipitadas que destroem relacionamentos importantes. Dá-nos equilíbrio emocional para enfrentar os conflitos sem perder a paz. Pai amado, nós também oramos pelas pessoas que se sentem perdidas espiritualmente. Existem pessoas que se afastaram da Tua presença por causa das dores da vida. Pessoas que deixaram a fé enfraquecer depois de tantas decepções. Mas hoje nós pedimos que o Senhor reacenda o fogo da esperança dentro dessas vidas. Que ninguém permaneça distante do Teu amor. Que ninguém acredite na mentira de que não existe mais solução, porque Tua graça continua alcançando aqueles que se aproximam de Ti com sinceridade. Senhor, ajuda-nos a ouvir Tua voz acima do barulho do mundo. Vivemos dias acelerados, cheios de distrações, preocupações e pressões emocionais. Muitas vezes a mente fica tão ocupada que esquecemos de alimentar a alma. Mas hoje, nós escolhemos desacelerar diante da Tua presença. Escolhemos silenciar os pensamentos negativos e permitir que Tua paz governe o nosso coração. Pai querido, abençoa esta manhã. Que cada decisão tomada hoje seja guiada pela Tua sabedoria. Que cada passo dado seja protegido por Tua mão. Que cada conversa seja conduzida com equilíbrio e discernimento. Livra-nos de pessoas mal intencionadas. Livra-nos de ambientes carregados. Livra-nos de caminhos perigosos. E que a Tua proteção esteja sobre cada detalhe da nossa rotina. Senhor, nós também oramos pelas pessoas que estão enfrentando crises financeiras. O Senhor conhece as preocupações escondidas dentro de cada coração. Existem pessoas preocupadas com aluguel, contas, dívidas e responsabilidades que parecem impossíveis de resolver. Mas nós declaramos nesta manhã que o Senhor abrirá caminhos inesperados. Onde não existe saída, o Senhor criará oportunidades. Onde existe escassez, o Senhor enviará provisão. Pai, dá sabedoria para administrar recursos. Livra-nos do desespero.
Livra-nos das decisões precipitadas, motivadas pelo medo, e ensina-nos a confiar que o Senhor continua cuidando dos teus filhos, que nunca nos falte o essencial, que sempre exista alimento em nossa casa e que possamos testemunhar a tua fidelidade em cada área da nossa vida. Senhor, nós também colocamos diante de ti aqueles que sofrem com enfermidades emocionais. Pessoas que lutam contra tristeza profunda, pensamentos negativos e cansaço mental constante. O Senhor conhece as guerras invisíveis que existem dentro da mente humana. Por isso, nós pedimos que tua luz alcance agora aqueles que estão emocionalmente abatidos. Que a tua presença fortaleça aqueles que estão quase desistindo e que todo pensamento de derrota seja substituído pela tua esperança. Pai amado, ajuda-nos a enxergar a vida com gratidão. Muitas vezes ficamos tão focados nos problemas que esquecemos das bênçãos que já recebemos. Respirar é uma bênção, ter mais um amanhecer é uma bênção. Ter uma nova oportunidade para recomeçar é uma bênção. Ensina-nos a valorizar as pequenas coisas. Ensina-nos a perceber tua presença nos detalhes simples da rotina, porque mesmo nos dias difíceis, o Senhor continua cuidando de nós. Pai querido, fortalece aqueles que estão enfrentando luto. Existem corações machucados pela saudade, pela ausência e pela dor da perda. Somente o Senhor conhece o vazio que algumas pessoas carregam dentro da alma. Que tua presença console profundamente esses corações. Que tua paz alcance aqueles que choram em silêncio. E que a esperança renasça dentro daqueles que perderam a alegria de viver. Senhor, ajuda-nos a não desistir dos sonhos que o Senhor colocou dentro de nós. Muitas vezes, as dificuldades fazem o coração acreditar que nunca conseguiremos alcançar aquilo que desejamos. Mas hoje, nós escolhemos continuar confiando, porque aquilo que é impossível para os homens continua sendo possível para Deus. Pai amado, que esta oração não seja apenas um momento emocional passageiro. Que tua presença continue conosco durante todo o dia, que ao sair de casa, ao trabalhar, ao estudar e ao enfrentar os desafios da rotina, possamos sentir que o Senhor permanece ao nosso lado, que nossa mente permaneça em paz, que nosso coração permaneça fortalecido e que a nossa fé continue firme mesmo diante das dificuldades. Senhor nosso Deus, nós permanecemos diante da tua presença, porque sabemos que quando buscamos ao Senhor de coração sincero, nunca saímos vazios. O mundo pode falhar conosco, as pessoas podem nos decepcionar e os dias podem se tornar difíceis, mas a tua fidelidade continua sendo eterna. Pai amado, nesta manhã, nós queremos entregar completamente o controle da nossa vida em tuas mãos. Muitas vezes, tentamos resolver tudo sozinhos, carregando pesos emocionais que acabam destruindo nossa paz interior. Ficamos sobrecarregados, tentando controlar situações que somente o Senhor pode transformar. Mas hoje, nós escolhemos confiar. Escolhemos descansar. Escolhemos acreditar que a tua mão continua trabalhando em silêncio, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar respostas. Senhor, entra nos ambientes onde existe conflito constante. Existem lares marcados por discussões, mágoas e palavras duras. Existem famílias cansadas emocionalmente, convivendo com tensões diárias que roubam a alegria e a paz. Que tua presença transforme o ambiente da nossa casa. Que toda confusão seja substituída por entendimento. Que todo orgulho seja substituído por humildade e que exista reconciliação onde hoje existe distância emocional. Pai querido, guarda também os nossos pensamentos. Muitas batalhas começam dentro da mente. Muitas derrotas emocionais nascem dos pensamentos negativos alimentados diariamente. Por isso nós pedimos que tua luz ilumine a nossa mente. Livra-nos dos pensamentos de medo, livra-nos da culpa excessiva,
Livra-nos das vozes interiores que tentam nos convencer de que não somos capazes, de que não existe mais esperança ou de que jamais conseguiremos vencer. Nós declaramos nesta manhã que nossa identidade está firmada em Tua palavra. Somos amados, cuidados e sustentados pelo Senhor. Pai amado, ajuda-nos a manter o coração limpo diante das dificuldades da vida. É fácil permitir que a amargura entre no coração depois de tantas dores. É fácil perder a esperança quando as respostas parecem demoradas demais. Mas nós pedimos que o Senhor preserve dentro de nós um espírito humilde, sensível e cheio de fé. Que nenhuma decepção destrua a nossa capacidade de amar. Que nenhuma dor nos transforme em pessoas frias e que nenhuma luta faça nossa fé morrer. Senhor, fortalece aqueles que acordaram hoje sem motivação para continuar. Existem pessoas emocionalmente esgotadas, pessoas cansadas de lutar, cansadas de esperar e cansadas de sofrer em silêncio. Mas nesta manhã, nós declaramos que uma nova força está sendo derramada sobre essas vidas. O Senhor renovará o ânimo dos cansados. O Senhor levantará aqueles que estavam emocionalmente caídos. O Senhor devolverá esperança aos que estavam quase desistindo. Pai querido, nós também oramos pelos jovens que estão enfrentando pressões emocionais intensas. Vivemos dias em que muitas pessoas estão perdidas, confusas e vazias espiritualmente. Existe uma geração tentando preencher o coração com coisas passageiras, enquanto a alma continua sedenta pela Tua presença. Que Tua luz alcance os jovens desta geração. Livra-os dos caminhos perigosos, das amizades destrutivas e das escolhas impulsivas. Dá direção, propósito e discernimento. Senhor, ajuda-nos a valorizar aquilo que realmente importa. Muitas vezes gastamos energia demais com coisas pequenas e esquecemos de cuidar daquilo que possui valor eterno. Ensina-nos a priorizar Tua presença acima das distrações do mundo. Pai amado, nós também oramos pelos nossos sonhos e projetos. O Senhor conhece aquilo que carregamos em segredo dentro do coração. Conhece os planos que ainda não compartilhamos com ninguém. Conhece as metas, os desejos e as orações silenciosas que fazemos diariamente. Se esses sonhos estiverem alinhados com Tua vontade, abre as portas necessárias, dá direção, sabedoria e coragem para continuar caminhando. Mas se algum caminho não for bom para nós, fecha as portas que precisarem ser fechadas. Porque acima dos nossos desejos, nós queremos viver aquilo que o Senhor preparou para a nossa vida. Pai querido, ensina-nos também a perdoar. Existem pessoas que carregam feridas profundas, causadas por palavras, atitudes e rejeições. E muitas vezes o ressentimento se transforma em um peso emocional silencioso. Mas hoje nós entregamos toda a mágoa diante da Tua presença. Não queremos continuar presos ao passado. Não queremos permitir que dores antigas destruam nossa paz interior. Dá-nos força para liberar perdão. Dá-nos maturidade para seguir em frente sem carregar ressentimentos e cura aquilo que ainda dói dentro da nossa alma. Senhor, guarda-nos contra todo tipo de mal. Livra-nos dos perigos invisíveis, das armadilhas escondidas e das situações que poderiam destruir nossa paz. Coloca Teus anjos ao redor da nossa vida e da nossa família. Que ao sair de casa exista proteção em nossos caminhos, que ao dirigir exista segurança, que ao trabalhar exista equilíbrio e que em cada lugar por onde passarmos, Tua presença permaneça conosco. Pai amado, ajuda-nos a cultivar pensamentos de esperança. O mundo já possui negatividade demais. Existem notícias ruins, preocupações constantes e situações difíceis acontecendo todos os dias. Mas nós escolhemos alimentar a fé em vez do medo. Nós escolhemos acreditar que dias melhores virão.
escolhemos continuar confiando mesmo durante as tempestades, porque sabemos que o Senhor permanece conosco em todos os momentos. Pai querido, visita agora aquela pessoa que está ouvindo esta oração com lágrimas nos olhos. Talvez ninguém ao redor tenha percebido o tamanho da dor que ela carrega. Talvez ela tenha chegado até aqui sentindo-se cansada, esquecida e sem forças. Mas nesta manhã, nós declaramos que tua presença está alcançando profundamente esse coração. Que todo vazio seja preenchido pela tua paz, que toda tristeza seja visitada pelo teu consolo e que uma nova esperança nasça dentro dessa vida. Senhor, ensina-nos a viver com sabedoria, que nossas escolhas sejam guiadas pelo discernimento, que nossas palavras sejam usadas para construir e não para destruir. Que nossa vida reflita tua luz em meio a um mundo tão cansado emocionalmente. Pai amado, nós queremos terminar esta parte da oração reafirmando nossa confiança em Ti. Mesmo sem entender tudo, nós continuaremos confiando. Mesmo diante das lutas, continuaremos acreditando. Mesmo durante o silêncio, continuaremos esperando pelo Teu agir. Porque Tua presença vale mais do que qualquer resposta imediata. E quando o Senhor está conosco, até os dias difíceis se tornam suportáveis. Pai amado, chegamos ao final desta oração, ainda envolvidos pela Tua presença e pela Tua paz. Obrigado porque o Senhor esteve conosco em cada palavra, em cada momento e em cada detalhe deste encontro espiritual. Nós sabemos que muitas vezes o coração chega cansado diante de Ti. Existem dias em que a alma parece pesada demais para continuar caminhando. Existem momentos em que as preocupações se acumulam de maneira tão intensa que respirar em paz se torna difícil. Mas hoje nós sentimos que Tua presença nos fortaleceu mais uma vez. Senhor, ajuda-nos a levar esta paz para o restante do dia. Que aquilo que recebemos nesta oração permaneça vivo dentro de nós mesmo depois que este momento terminar. Que Tua presença continue governando nossos pensamentos, emoções e atitudes. Pai querido, não permita que o medo domine o nosso coração. Vivemos em um mundo cheio de inseguranças, más notícias e incertezas constantes. Mas nós declaramos que nossa confiança está firmada em Ti. Se o Senhor está conosco, não precisamos viver dominados pela ansiedade. Se Tua mão nos sustenta, não precisamos carregar o peso do desespero. Por isso, nós entregamos diante de Ti tudo aquilo que ainda nos preocupa. Entregamos o futuro da nossa família. Entregamos os sonhos que ainda não se realizaram. Entregamos as situações que fogem do nosso controle. E escolhemos descansar na certeza de que o Senhor continua cuidando de cada detalhe. Pai amado, ensina-nos a reconhecer Tua presença nos pequenos momentos da rotina. Que possamos perceber Tua bondade no amanhecer, no alimento sobre a mesa, na proteção durante os caminhos e nas oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. Muitas vezes esperamos apenas grandes milagres e esquecemos que Tua fidelidade também se manifesta nas pequenas bênçãos diárias. Senhor, fortalece a nossa vida espiritual. Não queremos viver apenas de emoções passageiras. Queremos desenvolver intimidade verdadeira contigo. Queremos aprender a buscar Tua presença todos os dias. Que esta oração se torne um hábito de fé. Que todas as manhãs possamos separar um momento para conversar contigo, entregar nossas preocupações e renovar nossas forças espirituais. Pai querido, dá-nos sabedoria para enfrentar os desafios da vida sem perder a paz interior. Muitas vezes, as pressões externas tentam roubar nossa serenidade. Problemas financeiros, conflitos familiares, cansaço emocional e responsabilidades constantes acabam consumindo nossas energias. Mas nós pedimos que Tua presença nos fortaleça internamente. Que exista equilíbrio dentro da nossa mente, mesmo em dias difíceis. E que nossa confiança continue firme, independentemente das circunstâncias. Senhor,
Nós também oramos pelas pessoas que estão desanimadas espiritualmente. Existem pessoas que perderam a vontade de orar, perderam o interesse pelas coisas espirituais e deixaram a esperança enfraquecer. Mas hoje nós pedimos que o Senhor reacenda o fogo da fé dentro desses corações. Que exista um novo despertar espiritual. Que a tua presença volte a ocupar o primeiro lugar dentro dessas vidas. Pai amado, ajuda-nos a não permitir que as preocupações nos afastem daquilo que realmente importa. O tempo passa rapidamente e muitas vezes ficamos tão presos às obrigações da rotina que esquecemos de cuidar da alma. Ensina-nos a desacelerar. Ensina-nos a valorizar os relacionamentos. Ensina-nos a viver com mais gratidão, mais equilíbrio e mais consciência da tua presença. Senhor, guarda também os nossos sonhos. Existem pessoas ouvindo esta oração que já sofreram tantas decepções que começaram a acreditar que nada mais dará certo. Mas hoje nós declaramos que o Senhor ainda escreve histórias de superação. O Senhor ainda abre portas inesperadas. O Senhor ainda transforma cenários impossíveis. O Senhor ainda fortalece aqueles que estavam sem forças. Por isso nós escolhemos continuar acreditando. Pai querido, ajuda-nos a manter um coração humilde mesmo durante as vitórias, que nunca nos afastemos da Tua presença por causa do orgulho, que nunca coloquemos nossa confiança apenas nas conquistas materiais, porque sem Tua presença, nenhuma conquista possui verdadeiro sentido. Senhor, dá-nos um espírito de gratidão. Que possamos agradecer não apenas pelos dias bons, mas também pelas lições aprendidas durante os momentos difíceis. Porque até mesmo as lutas podem nos aproximar mais da Tua presença. Pai amado, nós também queremos interceder por aqueles que amamos. Abençoa nossos familiares, nossos amigos e todas as pessoas importantes em nossa caminhada. Que exista proteção sobre cada vida. Que exista saúde, equilíbrio emocional e direção espiritual, e que Tua paz alcance cada casa representada nesta oração. Senhor, visita também aqueles que estão sofrendo em silêncio neste momento. Pessoas que ninguém percebeu que estão quebradas por dentro. Pessoas que continuam sorrindo para o mundo enquanto travam batalhas profundas dentro da alma. Que Tua presença alcance esses corações agora. Que Tua paz cure aquilo que ninguém consegue enxergar e que exista força para continuar caminhando. Pai querido, obrigado porque Tua misericórdia se renova todas as manhãs. Obrigado porque mesmo quando falhamos, o Senhor continua disposto a nos levantar novamente. Obrigado porque Tua graça nunca abandona aqueles que se aproximam de Ti com sinceridade. Nós terminamos esta oração declarando que o restante deste dia pertence ao Senhor. Nossos caminhos pertencem ao Senhor. Nossa família pertence ao Senhor. Nossos sonhos pertencem ao Senhor. Independentemente das notícias que recebermos, das dificuldades que enfrentarmos ou dos desafios que surgirem, continuaremos confiando na Tua fidelidade. Que a Tua paz permaneça dentro do nosso coração, que Tua presença nos acompanhe em cada passo e que nunca nos falte fé para acreditar que dias melhores virão. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários: eu sinto a presença de Deus em minha vida. Quero orar por você e pela sua família. Compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando de paz e esperança neste momento. E permaneça firme, porque Deus está cuidando de cada detalhe da sua caminhada. Que o Senhor abençoe sua casa, fortaleça seu coração e derrame paz sobre a sua vida hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.